Convido mais uma vez os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Nós vamos percorrer por alguns textos da Escritura Sagrada, mas inicialmente abra sua Bíblia ou acesse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 9. Nessa noite quero compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre um dos principais atributos que evidenciam a nossa vida como crentes em Cristo Jesus, que é a capacidade que Deus nos dá através do seu Espírito Santo de oferecer perdão. Assim como perdoamos os nossos devedores. É o título do nosso estudo nessa noite. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso de número 15. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim, leio na versão NVI. Vocês orem assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Meus irmãos, vamos refletir em algumas perguntas. Qual é o maior risco que nós corremos quando nós não perdoamos? Quando nós não oferecemos perdão a alguém, quando nós decidimos deliberadamente não perdoar uma pessoa, não perdoar uma ofensa, não perdoar uma dívida, não perdoar qualquer coisa. Qual o risco que nós corremos ao tomarmos essa decisão em nosso coração? Será que nós podemos correr o risco de perder o nosso casamento? Podemos correr o risco de perder os nossos filhos, os nossos amigos, o risco de destruir relacionamentos familiares quebrados, relacionamento profissional quebrado. Será que nós corremos o risco de adoecer fisicamente e espiritualmente quando nós decidimos deliberadamente em nossos corações em não oferecer perdão a alguém? O que de pior pode nos acontecer quando nós não perdoamos? E aqui eu trago uma fala de um grande pastor e teólogo do nosso século chamado John Piper. E John Piper fala o seguinte: o maior risco que nós corremos ao não oferecermos perdão é o risco de perdermos o céu. Porque uma maneira de se perder o céu é mantermos firmes um espírito inquebrantável, implacável, provando assim que nunca fomos habitados pelo Espírito de Cristo. Então é uma grande perda. É uma grande perda você perder o céu por permitir que o seu coração continue endurecido a ponto de não conseguir oferecer perdão a alguém. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6 que lemos, no verso 9 diz: Pai nosso que estás no céu. No verso 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E na sequência ele explica, queridos, por que nos ensinou a orar desta maneira. No verso 14 ele vai dizer: Seu Pai Celestial os perdoará se perdoares aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus
pecados. Isso é a palavra de Deus falando aos nossos corações. E que lições nós podemos tirar, ou pelo menos que lição nós podemos tirar desse texto de Mateus capítulo 6, verso 15, que diz: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. É que se mantivermos firme um espírito inquebrável e implacável, nós não seremos perdoados. Então a gente vê aqui que a palavra de Deus nos traz uma condição no que diz respeito ao perdão. Você quer receber perdão? Você quer ser perdoado? Você crê que você foi perdoado por Deus? Você quer ser perdoado de uma dívida, de uma ofensa, de alguma coisa muito ruim que alguém possa ter feito a você? Esteja com o seu coração aberto e disposto também a perdoar. Se você perdoar, se você tem o seu coração sensível para perdoar, Deus o perdoará. Nós sofremos nas mãos de muitas pessoas se não perdoarmos. Nós perderemos o céu. Mas como assim, queridos? O que nós estamos querendo dizer com perder o céu? Por acaso nós conquistamos o céu pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria forma de conduzir as nossas vidas? De forma alguma. A razão não é porque nós podemos ganhar o céu ou merecer. Nenhum de nós somos sabedores disso, que não somos merecedores do céu. A palavra de Deus nos diz que nós merecemos a morte e o inferno por conta dos nossos pecados. Mas a gente precisa entender que manter um espírito implacável prova que nós não confiamos em Cristo, prova que nós não provamos do perdão de Deus pela nossa fé. E se nós confiamos no Senhor Jesus, não desprezaremos o seu modo de vida. Se nós temos fé nele, nós não seremos capazes de receber o perdão de suas mãos por uma dívida impagável. Porque a dívida do nosso pecado é uma dívida impagável. Não existe dinheiro no mundo que possa pagar a dívida do nosso pecado. Por isso Cristo veio, fez-se carne, tornou-se homem e morreu, como um único sacrifício que pudesse ser capaz de nos religar novamente ao Senhor. É somente através de Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 4. Versos 31 e 32, e ver o que nos diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, 31 e 32, nos diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, de toda raiva, de toda ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Em outras palavras, querido, o perdão que nós recebemos de Deus pela fé em Cristo Jesus é a raiz onde brota e floresce o perdão em nossos corações para com as outras pessoas. Mais uma condição: nós podemos perdoar e devemos perdoar a partir do momento que entendemos que Deus nos perdoou. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos o Evangelho e nós passamos a entender também a grandiosa dimensão do amor de Deus para com as nossas vidas. Porque uma das primeiras coisas que nós reconhecemos quando ouvimos a palavra de Deus e Deus vai trabalhando em nossas vidas é a nossa podridão, o nosso estado pecaminoso. A gente olha. É como o profeta Isaías diante de Deus. Deus se apresentou diante de Deus e o profeta se achou indigno de estar na presença de Deus. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É essa a primeira ação que a presença de Deus faz e causa na nossa vida. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus nos leva a refletir sobre a nossa vida e nós passamos a entender o quão pecaminoso nós somos, o quão pecador nós somos. Então, é uma das primeiras experiências que nós temos com Deus.
Mas da mesma forma como Deus revela o nosso caráter através da sua palavra, um caráter pecador, Ele também nos traz uma palavra de salvação. Ele também nos traz uma palavra de perdão e amor. Porque Deus quer que nos voltemos para Ele. E Ele oferece o seu grandioso perdão na pessoa de Cristo Jesus, que morreu, que se sacrificou por nós, por mim e por você. E esse ato de amor grandioso, que não tem preço nenhum que pague, gera em nós uma transformação nas nossas vidas, ou pelo menos deve gerar em cada um de nós uma transformação. Se Cristo, que era puro, perfeito e santo, morreu para perdoar os meus pecados, sendo eu ainda um pecador, que desculpa, ou que dificuldade, ou que coisa me impede de também oferecer perdão àquele que me ofendeu, aquele que me feriu, aquele que magoou, aquele que me machucou. John Piper, mais uma vez, diz o seguinte, queridos: se o perdão que nós recebemos à custa do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, é tão ineficaz em nossos corações que permanecemos inclinados a guardar rancor, amargura implacável contra alguém, nós não somos uma árvore boa que produz bons frutos. Nós não somos salvos. Não valorizamos de fato, o perdão de Deus. Nós não acreditamos neste perdão. Não o abraçamos e não entesouramos ele. Nós não atribuímos valor a este perdão. Nós somos hipócritas. E estamos apenas falando da boca para fora e vivendo uma vida de falsidade e mentiras. A vida cristã, ela é evidenciada através das nossas ações e não daquilo que nós falamos. Existem muitas pessoas que estão nas igrejas, que se congregam há muito tempo na igreja, sabem falar muito bem a respeito da palavra de Deus, mas isso, querido, de nada vai adiantar se essa pessoa não viver de maneira digna, que honre e que glorifique ao Senhor. E as árvores são reconhecidas pelos frutos. Os verdadeiros crentes em Cristo Jesus dão frutos disso, evidenciam isso através das suas atitudes. Mas, irmão Henrique, você quer dizer, então, que a gente não pode ter dificuldade nenhuma para perdoar? Não, queridos. Eu creio que muitos de nós, ou a grande maioria, se não todos, aqui temos dificuldade. E principalmente quando a gente precisa perdoar alguém que é muito próximo de nós. Alguém que causou uma ferida muito grande em nossas vidas. Sabe por que nós temos essa dificuldade? Porque nós ainda habitamos num corpo pecaminoso. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, mas junto com o Espírito Santo, ainda existem os desejos da nossa carne. E enquanto estivermos aqui neste mundo, nós lutaremos contra esses desejos todos os dias da nossa vida. Então eu sei que não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que você tem que oferecer perdão de qualquer jeito, que você precisa fazer isso com vontade, com gosto, com alegria. Mas é fato, sim, que assim como Deus nos perdoou, nós precisamos nos esforçar a cada dia mais para perdoar também. Porque nós não fomos merecedores desse perdão grandioso de Deus. E da mesma forma nós precisamos oferecer. E a gente precisa ter cuidado, queridos. Nós temos sim dificuldade. No entanto, lutar para perdoar não é o que nos destrói. O que nos destrói é a posição estabelecida de que nós não vamos perdoar e nem temos a intenção de perdoar. Isso sim é terrível. É você professar com seu lábio: não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo de jeito nenhum. Doa quem doer, doa em quem doer, eu não perdoo. Quando você decide fazer isso deliberadamente no seu coração, você já está pecando diante de Deus. O que nos destrói, queridos, é essa posição. Quando nós pretendemos valorizar o rancor e fazer carícias no mal que alguém fez contra nós, nós nutrimos ainda mais a amargura em nossos corações. E tem gente que convive com esse tipo de sentimento a vida toda. É possível que você conheça pessoas assim, de coração duro, que não arreda para ninguém, que guardam amargura, rancor no seu coração desde muito e muito, muito tempo. Ficam sem falar por anos.
com outras pessoas que lhe ofenderam ou que lhe magoaram. Vão para a cama todas as noites com ira e com amargura alojada no seu coração e levam até para o túmulo esse tipo de situação, infelizmente, tristemente. E essas pessoas, querido, eu falo sem duvidar, que essas pessoas já perderam o céu. Ou eu posso até dizer que nunca estiveram no céu. Nunca tiveram o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas existem circunstâncias nas nossas vidas que nos propiciam também momentos como esse, de poder exercer esse ato do perdão. E num desses lugares é no casamento. Perdoar é difícil para qualquer relacionamento. E se torna mais difícil ainda, principalmente dentro de um casamento. Por quê? Porque num casamento, na relação de casal, as pessoas estão muito envolvidas. E quando você é traído, ou quando você é ofendido por uma pessoa que é muito próxima de você, isso dói, isso machuca muito mais do que qualquer outra pessoa fora estivesse fazendo isso com você. A intimidade no casamento nos torna mais vulnerável aos pecados e às fraquezas do outro. Quando a pessoa que mais confiamos peca contra nós, essa ferida é mais profunda do que qualquer outra coisa. E além de feridos, ficamos sem ter para onde correr. Porque normalmente quando uma pessoa nos magoa fora, a gente compartilha com o nosso marido, a gente compartilha com a nossa esposa a situação, as lutas, as dificuldades. E quando é uma pessoa de casa, quem temos para procurar, para nos ajudar, para nos socorrer numa situação como essa? Vocês se lembram da experiência narrada por Davi? Vamos lá para Salmos, capítulo 55. Do verso 11 ao verso 14, nos diz o seguinte: tudo está desmoronando, ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta, se fosse eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim, deles eu poderia me esconder. Antes é você, o meu igual, o meu companheiro, o meu amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Queridos, quando um cônjuge peca, fica difícil perdoar por algumas razões. A primeira delas é a decepção. Você se decepciona porque você nunca imaginou que aquela pessoa fosse capaz de fazer o que ela fez. Então, um dos primeiros sentimentos que vem é o sentimento de eu não acredito que você fez isso comigo. É um sentimento de decepção. O segundo é o medo. O medo de saber se aquela pessoa realmente se arrependeu ou não. Você vai ficar com aquela dúvida latejando na sua cabeça. Será que fulano se arrependeu de fato desse ato que ele cometeu? E se ele voltar a fazer de novo? A outra é a incompreensão. A falta de compreensão do que significa perdoar e de como conviver com as consequências dos nossos pecados. A gente precisa aprender a lidar com isso. Todo erro, todo pecado, toda dificuldade traz a sua consequência. E por mais que a gente perdoe, as consequências ficam. E a gente precisa aprender a lidar com as consequências de tudo isso. Mas o que de fato significa perdoar? O que é perdoar? Na prática, o que é o perdão? Será que perdão é me esquecer de tudo aquilo que aquela pessoa fez de ruim para mim? Vamos começar com a definição de perdão que nós devemos ter uns com os outros. Existia um puritano inglês chamado Thomas Watson, e ele viveu há quase 400 anos. E ele diz o seguinte, comentando no seu livro A Oração do Senhor. Ele pergunta: quando é que nós perdoamos os outros? E ele responde: quando nos esforçamos contra todos os pensamentos de vingança, quando não injuriarmos, ofendermos ou causarmos prejuízo moral aos nossos inimigos,
desejando até o bem deles, lamentando também pelas calamidades que eles sofrem, orando por eles, buscando a reconciliação com eles, mostrando-nos preparados em todas as ocasiões para aliviá-los. Este é o evangelho do perdão. A palavra de Deus também nos traz uma expressão chamada de amontoar brasas vivas na cabeça dos nossos inimigos. É justamente a gente oferecer o bem, fazer o bem àquela pessoa que nos magoou, àquela pessoa que não nos quer bem, àquela pessoa que nos tem como um inimigo. Nós precisamos fazer o bem a essas pessoas. Nós precisamos amontoar brasas vivas na cabeça dessas pessoas. E isso significa também um exercício de perdão. E por mais difícil que seja, esta é realmente uma definição bíblica do que significa perdoar. Cada uma das partes se fundamenta em pelo menos uma das passagens da Santa Escritura Sagrada. E aqui tem uma lista delas. Romanos 12:19 nos diz: amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,15 nos diz: cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Evangelho de Lucas 6:28, abençoe quem os amaldiçoam, orem por quem os maltratam. Provérbios 24:17, não se alegre quando seu inimigo cair, não exulte quando ele tropeçar. Mateus 5:43 e 44, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os perseguem. Romanos capítulo 12, verso 18, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. E Êxodo 23, 4 e 5, se você deparar com um boi ou um jumento perdido de seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que você não viu. Pare e ajude o dono a levantá-la. Queridos, a palavra de Deus ela é muito clara. E ela nos ensina como nós devemos proceder. E eis, pois, o que significa perdoar. Quando você sentir que alguém é seu inimigo, ou quando você sentir simplesmente que você mesmo ou alguém com quem você se importa foi injustiçado, perdoar vai significar ressentir ao sentimento de vingança, não desejar vingança alguma no seu coração. Vai significar não retribuir o mal com o mal. Se aquela pessoa que lhe magoou precisar de ajuda, você como servo de Deus precisa ajudar aquela pessoa. Significa desejar o bem a quem lhe feriu, a quem lhe magoou. Significa lamentar pela calamidade dele, pela perda dele. Significa também, queridos, orar pelo bem-estar do ofensor. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de nós fazermos. Estar orando por aqueles que nos perseguem, que têm dificuldades com a gente. E no que depender de você, buscar sempre uma reconciliação e socorrer sempre que ele precisar de ajuda. Esse é o nosso compromisso para com Cristo, porque ele nos ofereceu perdão. Então, toda vez que você pensar numa dificuldade que você tem de perdoar alguém, de perdoar algo que alguém fez contra você, lembre-se de que Deus lhe perdoou. E quantos pecados terríveis você já não cometeu para com o Senhor. Então lembre-se disso, sempre que você tiver com dificuldade de perdoar alguém. Mas o que não é o perdão? Perdão não é a ausência de ira contra o pecado. Perdoar, queridos, não significa se sentir bem quando uma coisa ruim acontece. Você não vai ser agora uma pessoa insensível, incômoda. Quando alguma situação ruim for acontecer com você. Querer vingança é uma coisa,
E entregar a situação a Deus é uma outra coisa completamente diferente. É claro que sempre que alguém vem nos ferir, isso vai nos machucar, isso vai nos magoar. E nós vamos sentir raiva em nosso coração, nós vamos permitir que sentimentos ruins venham ao nosso coração. A gente fica triste quando uma coisa ruim acontece. Mas nesses momentos a gente precisa depositar a nossa confiança em Deus e crer que Ele é o juiz, deixar tudo nas mãos do Senhor. Nós, como cristãos, somos chamados a lançar sobre Deus tanto a ira como o tratamento também do pecado. 1 Pedro 2, 21 a 24 nos diz: porque Deus os chamou para fazerem um bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês, Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com retidão, com justiça. Então, perdoar não é a ausência de ira contra o pecado, e perdoar também não é a ausência de consequências por causa do pecado. Como eu falei agora há pouco, as consequências sempre virão. Por exemplo, denunciar um agressor não significa necessariamente que alguém não tenha o perdoado. Eu posso perdoar alguém que feriu a minha esposa, mas isso não quer dizer que eu não vou denunciá-lo à polícia, que eu não vou denunciá-lo, que eu não vou tomar uma atitude em relação àquilo. Eu posso fazer as duas coisas, eu devo fazer as duas coisas. Thomas Watson, mais uma vez, nos diz: Deus está irado com aqueles que Ele perdoou? Você acha que Deus está irado com você depois dele ter perdoado você? Embora sendo um filho de Deus, após ser perdoado, pode sim incorrer em nós descontentarmos o Pai. Ainda assim, a ira judicial de Deus foi removida. Embora Deus possa usar a vara da disciplina, Ele tirou dela a maldição, correção que pode acontecer aos santos, mas não a destruição. Deus nos disciplina, Deus nos corrige, mas Ele quer que nós tenhamos vida e uma vida em abundância. O Pai disciplina o Filho a quem ama, assim como nós procedemos com os nossos filhos, Deus procede para com a gente também. Hebreus capítulo 12, de 6 a 11 nos diz: pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. E nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, queridos, deixe Deus trabalhar na sua vida. Se você está precisando ser disciplinado pelo Senhor, deixe Deus lhe disciplinar através da sua palavra. Deixe Deus lhe corrigir. E se você sente que você está fazendo algo de errado e Deus não está lhe disciplinando, tem alguma coisa errada na sua vida. Tem alguma coisa. A palavra de Deus diz: se Deus não os disciplina, como faz com seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Então reflitamos a respeito disso. Meditemos nisso, meditemos na palavra do Senhor. E aí vem uma outra pergunta. Eu devo perdoar uma pessoa que não se arrependeu? Você já parou para refletir a respeito disso?
Será que eu preciso oferecer perdão a alguém que não se arrependeu? Eu devo perdoar uma pessoa não arrependida? O perdão a uma pessoa não arrependida não se parece com o perdão com uma pessoa arrependida. Será que a Bíblia nos diz que nós devemos perdoar alguém que não se arrependeu? Vamos ver o que nos diz Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 3 e 4. Jesus falando aqui. Jesus disse o seguinte, Lucas 17, versos 3 e 4. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Parece que o perdão, queridos, só é possível em resposta a um arrependimento da parte do devedor. Então, se a pessoa vem diante de você e vem pedir perdão para você, você deve perdoar aquela pessoa. Todos nós devemos perdão uns aos outros. No entanto, mesmo quando uma pessoa não se arrepende, vamos ver o que nos diz Lucas 6, 27 a 31. Nós somos ordenados a agir de forma que glorifique a Jesus Cristo. De que forma? Lucas 6, 27 a 31. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir. E quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-la. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. A diferença, queridos, é quando uma pessoa que nos ofendeu não se arrepende com contrição, confissão e conversão, ele paralisa a obra total do perdão. Então, o perdão, queridos, ele é condicional. Da mesma forma como Deus nos perdoa quando nós perdoamos, assim como nós perdoamos, nós também devemos oferecer o perdão àquele que se arrepende. Se uma pessoa não se arrepende, ela não é digna de perdão. Ela não merece o perdão. Mas mesmo assim, nós somos chamados a amar os nossos inimigos e a oferecer a face. E a orarmos por aqueles que nos perseguem. Thomas Watson trouxe mais uma declaração. Nós não estamos obrigados a confiar em um inimigo. Não somos obrigados, mas somos obrigados a perdoá-lo. Uma pessoa pode vir e pisar no nosso pé com a unha encravada. Mas você não é obrigado a deixar o seu pé lá exposto novamente para a pessoa vir e pisar novamente. Você vai perdoar aquela pessoa, você deve perdão a ela. Ou seja, queridos, eu e você podemos realmente olhar nos olhos de alguém e dizer, eu perdoo em você. É isso que um cônjuge traído, uma pessoa abusada, a mãe de um filho que foi abusado pelo pai, sendo cristão, poderá dizer a alguém que não reconhece e nem admite o pecado que cometeu. Mas como o coração, o que tornaria inquebrável por parte de quem foi vítima seria nutrir e dizer mais ou menos isso. Olhe, eu nunca mais vou confiar em você. Jamais reconhecerei qualquer esforço seu para provar que se arrependeu e que está buscando reparação. Espero que ninguém nunca mais confie em você novamente, não me importo se sua vida está totalmente arruinada. Esse não é, queridos, um coração perdoador. Não é isso que você deve dizer. Nesse estado, a alma de alguém estaria em seríssimos apuros. Deus nos convida a perdoar.
Deus nos convida a perdoar. E nós devemos perdoar, para concluir aqui nosso estudo nessa noite, devemos perdoar da forma como Cristo nos perdoou. Você só pode conseguir perdoar alguém como Cristo perdoou se você reconhecer e se regozijar na sua identidade cristã. Vamos ver o que Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, verso 12. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se. Então a gente observa aqui nesse texto 3 palavras preciosas. Primeiro, Deus os escolheu. Deus nos escolheu, querido. Nós somos eleitos de Deus. E Ele nos chama de povo santo. E também nos chama de amados. Nós desfrutamos dessas condições do coração de Deus. E para isso nós precisamos manter o nosso compromisso e o nosso comportamento para com Deus a cada dia. Visto que Deus os escolheu, seguindo no verso 12 do capítulo 3 de Colossenses, para o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe aqueles que o ofenderem. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. E, acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem e disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Esposas, sujeitem-se uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua esposa e nunca tratem com aspereza. Receba e reparta, queridos, o perdão. Perdão é uma tolerância. Perdão e tolerância é uma dádiva que daremos um ao outro. Sempre, 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 sempre. Pedro questionou Jesus: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7. Jesus disse o quê? Até 70 vezes 7. Todo aquele que vier pedir perdão para nós, nós devemos perdoar. Nós devemos perdão uns aos outros, sempre, 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 até o final da nossa vida. Afinal, nós somos eleitos, nós somos santos, nós somos amados de Deus. E encerro com o último versículo, Mateus 9, 14 e 15, texto que lemos inicialmente. O seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos. Que Deus em Cristo nos dê um coração amoroso, capaz de perdoar toda e qualquer ofensa. Eu sei que não é fácil. Eu sei que para algumas pessoas é um desafio muito grande. Talvez para algumas pessoas seja o maior desafio da vida cristã, seja esse. Oferecer perdão a alguém. Mas creia em Deus. Creia que Deus lhe ama. Creia que Deus lhe perdoou. E que Deus quer o melhor para a sua vida. E exerça aquilo que Deus quer que você faça. Perdoe. Vamos orar? Convido a todos nesse momento a se colocarem de pé.